Boa noite, é um prazer a gente estar junto aqui nessa noite. Eu sou o presbítero Alexandre Almeida, sou o secretário nacional da Mocidade Presbiteriana e hoje, participando aqui desse treinamento, desse encontro com oficiais e líderes da igreja, é uma alegria muito grande. Eu vou poder compartilhar um pouquinho com vocês da experiência que nós estamos tendo do trabalho com jovens, e nós vamos falar sobre como exercitar essa liderança cristã com esses jovens, né? Num tempo tão diferente que a gente vive hoje, num tempo tão cheio de novidades, nós estamos tirando um momento, né, dessa noite para a gente poder conversar sobre esse assunto. Você vai ver aqui, eu vou ter uma apresentação que ela vai me acompanhar nesse tempo que nós vamos estar conversando. E na primeira tela que eu vou mostrar, eu já vou deixar aqui agora, né, o Juliano está sendo meu companheiro hoje, que vai estar aqui comigo nos bastidores virtuais, né, que está aqui graciosamente, gentilmente me assessorando. Você vai ver um QR Code. Se você apontar o seu celular para esse código, ele vai salvar essa apresentação agora no seu celular, né? Então, basta você simplesmente apontar o seu celular para essa imagem, que você já vai salvar essa apresentação para que você possa ter essa apresentação. Ao final, eu vou mostrar novamente, nós vamos, então, posicionar outra vez, e aí, se você quiser ter a apresentação que nós vamos trabalhar essa noite, ela vai estar disponível para você no arquivo em PDF. Fácil de baixar, fácil de salvar, ele vai te direcionar para uma página do Google Drive. Ali você, então, vai baixar essa apresentação e ter ela à disposição para você poder rever e analisar com calma as palavras, os textos que estão ali colocados, tá bom? Eu quero, então, começar conversando com você nessa noite, né, para a gente falar um pouquinho sobre liderança, né? Então, vamos lá. Então, você já deve ter visto, virou uma febre se falar hoje de coaching, de mentor. A ideia de liderar está presente na sociedade. E eu acho muito engraçado que a igreja faz isso há séculos. E, particularmente, a nossa denominação faz isso muito bem através das sociedades internas. Nós produzimos líderes, nós construímos essa liderança desde criança até os mais velhos. Se essa criança ela começa a sua vida na igreja presbiteriana, se esse adolescente participa da igreja presbiteriana, as sociedades internas na igreja já começam a prepará-lo, já começam a treiná-lo, já começam a ensinar como administrar, como organizar reuniões, como organizar projetos, como organizar eventos, como preparar uma sequência de ações que vão acontecer na vida da igreja. Então, isso já é algo extremamente comum na vida da igreja, quando esse ministério está presente. E aí eu, de cara, já desafio a você. Se na sua igreja não temos um ministério de sociedades internas, converse com o seu conselho para que vocês tenham. Né? Algumas pessoas falam com a gente, né? Mas isso já passou. Né? Eu desafio alguém me provar que há algo melhor do que as sociedades internas para gerar líderes dentro da igreja. Não tem. Não há. E eu consigo demonstrar isso com a clareza impressionante, e eu sei que os meus outros colegas secretários podem fazer a mesma coisa e mostrar para você. É a melhor ferramenta de formação de liderança. Né? Liderança é muito mais do que mandar, liderança é muito mais do que governar, liderar é motivar, liderar é inspirar, liderar é estimular. Exatamente o que Jesus fez durante o seu ministério aqui na Terra. Né? Mas quem são esses jovens da atual geração? Se eu vou falar sobre liderança cristã com jovens, eu tenho que saber quem é esse público, né, com quem nós vamos estar nos relacionando na vida da igreja. Então, eu separei para você 3 grupos de acordo com a sua faixa etária. Nós temos a geração Y, que são os millennials. Né? Esse grupo
né? A geração Y são aqueles que estão já na faixa aí entre os 25 até 35 anos, né? Depois eu vou falar da geração Z e da geração alfa, e aí a gente vem diminuindo a idade, né? Mas esse grupo representaria aqueles até em torno de 30, 35 anos, né? Sempre conectados. Então você já reparou isso? Estão sempre com o celular na mão, sempre com o tablet na mão, sempre com o computador, né? Se eles estiverem em uma viagem, se eles estiverem em casa, eles estão em algum tipo de mídia e estão extremamente curiosos para novas mídias. Tá? Tem um grande fluxo de informações, eles lidam com muitas coisas ao mesmo tempo. Muita gente critica que muitas dessas questões não são profundas, mas é uma crítica nossa de que não consegue acompanhar várias coisas simultâneas. Né? Nós podemos fazer uma ou duas bem aprofundadas e depois gastamos um tempo enorme para fazer outras duas. Eles conseguem fazer 4 ou 5 no mesmo tempo. Então a gente tem que tomar cuidado que isso é uma realidade. Às vezes a gente acha que eles estão perdidos, mas esse grupo é o que está liderando as empresas agora, são gestores de fundos financeiros, são médicos, jovens médicos que estão aí, são jovens advogados, muitos deles já estão em concursos, né, são promotores, são juízes, então não é um grupo tão ingênuo quanto a gente pensa. E são imediatistas. Talvez uma característica curiosa, né? Tudo tem que ser agora. Isso é uma característica. Juliano, inverte para mim aqui. Isso é uma característica muito interessante dessa geração. A geração digital. A geração digital funciona na velocidade dos seus equipamentos. Para ela, se um celular começa a ficar travado, ou se o computador está lento, ela já fica impaciente. Algo que há uma geração atrás era algo muito rápido. Para eles, aquilo que para uma geração era muito rápido, para eles é muito lento. Então, consequentemente, eles são muito ansiosos, eles são muito imediatistas. Para ele, tudo tem que ser resolvido muito rápido. Essa dinâmica é interessante, por exemplo, numa empresa onde se tomam decisões. Algumas decisões são tomadas muito rapidamente e eles conseguem fazer isso com uma facilidade muito grande. Determinadas pessoas em determinados campos de trabalho, se a gente demorar demais a tomar decisão, o tempo passa e aquilo já é desnecessário. Eles não, eles conseguem fazer isso muito rapidamente. O segundo grupo, né, é a chamada, dá uma invertida, é a chamada geração Z. Né? A geração Z é a geração que vai aí perto dos, no máximo, em torno de 25 a 23 anos. Os Zs são jovens, extremamente práticos, né, satisfazem a sua necessidade financeira e procuram estar avançando em busca de enriquecimento. Tá? Não gostam de se definir, quebram e contestam vigorosamente todos os estereótipos, não ligam para definições de gênero, idade, classe. Daí talvez grandes discussões aconteçam na vida da igreja, mas essa é a geração que está aí presente, da qual nós também temos que saber como lidar com ela. Né? Um traço surpreendente é que elas constroem e não rompem. São boas de diálogo, entendem e agregam. Você tem que sentar para conversar. Você precisa gastar tempo. Né? Jovens da faixa Z precisa de tempo. São avessos à polarização e compreendem muita diferença. Um dado que eu levantei durante essa semana, em pesquisas de opinião, todos os candidatos, não é da cidade A, B, C ou D, mas tomando como geral no país, essa geração, a Z, vota em candidatos de centro. Elas não gostam de extremos, nenhum nem outro. Então isso é muito curioso. Às vezes a gente pensa que são jovens mais rebeldes, não são. Isso são dados numéricos que permitem a gente fazer análise, inclusive, de entender como isso pode se manifestar na vida da igreja. Tá? E essa é que está chegando, né? Alfa. Os alfas estão aí no máximo com 15 anos, 14, 13. A geração alfa, extremamente precoces, para algumas coisas, é claro,
né? São muito curiosos, muito espertos, estão muito antenados no que está acontecendo e já são influenciadores de consumo, porque eles conseguem apontar para os pais objetos de consumo. Algo que é impressionante, dado ao conhecimento que eles vão adquirindo para você conseguir avançar. Né? São adaptados às novas tecnologias, são mais mimados e pouco independentes. Né? Isso também é muito perceptível da gente entender. Eu moro na cidade de São Paulo, eu sou professor do Colégio Mackenzie e dou aula para algumas turmas nessa faixa etária. Alguns não sabem nem o bairro onde que ele mora. Então, é interessante isso, eles estão extremamente avançados numa área e extremamente ingênuos e alienados em outras. Então, percebam que liderar, acompanhar esses pré-adolescentes requer de nós uma desenvoltura e um conhecimento de que isso é o modelo da qual eles vivenciam. Né? Para que a gente entenda o papel do líder cristão, a gente tem que ver esse texto de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, verso 2, né? Onde Pedro escreve o seguinte: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Orem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Pedro nos orienta, nos aponta uma caracterização desse líder que pastoreia. Ele faz isso porque ele quer fazer. Ele tem alegria em fazer, ele tem alegria em estar presente, ele tem alegria de servir, ele tem alegria de que a satisfação dele é ver a equipe, é ver o grupo bem, é ver um grupo saudável, é ver um grupo inspirado, é ver o grupo avançando. E as pessoas acompanham isso. Né? Essa era uma característica marcante do ministério de liderança de Jesus. As pessoas olhavam para Jesus e viam que o que Jesus dizia era o que ele vivia. Aquilo era facilmente percebido, era notório na vida das pessoas que conviviam com Jesus. Era, opa, esse aqui é Jesus, pô, mas esse camarada fala o que ele está vivendo. Ele fala sobre tomar cuidado com pessoas, ele fala sobre amparo às pessoas e ele está ali cuidando delas e amparando com elas. Ele tem sempre algo para dizer. Reparem que agora há pouco o reverendo Roster fala sobre essa característica. 2/3 do ministério de Jesus, de acordo com o sermão que nós ouvimos agora há pouco, era para pregar, para ensinar, para falar para pessoas. Ele gostava disso, ele tinha prazer nisso. Só que não era só o sermão, aquilo era todos os dias, ele sempre estava disponível para conversar com pessoas, ele sempre estava disponível para orientar pessoas. E essa tem que ser uma marca do líder cristão. Né? Eu quero te dar aí também mais algumas referências. Né? Na carta de Paulo aos Filipenses, Paulo fala assim: para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A característica da liderança implica que ela aparece nesse ambiente, ela se destaca nesse local, ela é luz. Vós sois a luz do mundo. Você não coloca a luz de baixo, você coloca a luz por cima para que ela possa iluminar todo o ambiente. A liderança cristã com os jovens, ela é uma liderança de luz, é uma liderança que aponta, é uma liderança que clareia, é uma liderança que é vista em todas as vertentes. E nós vamos ver isso mais à frente. Né? Como é que você pode observar que o jovem tem que guardar puro o seu caminho? Né? Ele observa esse caminho segundo a palavra de Deus. Nós apontamos um líder cristão, ele tem conteúdo para ensinar. Se você já observou, e eu tenho certeza absoluta que você já observou isso, palestras
aulas em que o palestrante ou o professor aparentemente não domina o conteúdo. Fica muito claro de você perceber, e aí você até desiste, você não quer mais escutar aquela lição, você não quer mais acompanhar aquela instrução. Você percebe claramente que ele não sabe nem o que ele está dizendo. Na liderança cristã, isso é extremamente claro, extremamente notório. Nós falamos sempre do ensino e da qualidade de ensino que a igreja presbiteriana tem. Essa qualidade, ela tem que ser refletida. Ela tem que estar respondendo aos anseios dessa geração. Nós temos que entender quais são as perguntas que essa geração faz. Não são aquelas que eu acho que ela está fazendo. São aquelas que ela realmente está fazendo. E respondê-las através da palavra de Deus. É um dos maiores desafios que eu enxergo hoje para a liderança com a juventude. Entender o que os jovens estão passando, entender que mundo eles estão vivendo, entender quais são os seus anseios e usar a palavra de Deus para ser o norte, para ser a lente a qual eles vão recorrer para entender esse tempo. Não é o que nós achamos que eles precisam. Obviamente que a palavra de Deus, ela sempre será útil em todos os seus detalhes. Mas nós buscamos trazer algo mais que responda aos anseios dessa geração, né? Todo homem prudente age com base no conhecimento. Todo homem prudente age com base no conhecimento. Se ele tem conhecimento, ele sabe como agir. Se ele não tem conhecimento, ele vai ter grandes dificuldades de entender o que fazer, né? Eu quero começar a chamar a atenção para essa frase do Dr. Russell Shedd. Muitas vezes nos impressionamos com homens e ministérios que não impressionam a Deus. Nós achamos determinados líderes, determinados homens, determinadas igrejas como grandes. E às vezes ela não é essa realidade aos olhos de Deus. Por isso que nós temos que entender o conceito de liderança e o conceito de integridade na liderança, para que a gente possa ratificar, certificar que aquilo que nós estamos ensinando está amparado, está ancorado na palavra de Deus, né? Não existe liderança sem integridade. Não existe liderança sem integridade. Não há. Eu separei 4 pontos para destacar para você sobre liderança. Liderança no coração, liderança nos relacionamentos, na família e junto com os líderes. Não há como você cuidar de jovens se você não for íntegro nessas 4 características, né? O seu coração tem que ser íntegro, a sua família tem que ser íntegra, nos seus relacionamentos tem que ser íntegro e na sua própria liderança você tem que ser íntegro. Vamos dar uma observação, então, em cada um desses pontos. O que seria essa integridade de coração? O que é ter esse coração íntegro, né? Primeiro, é reconhecer que às vezes nós não somos quem nós realmente dizemos que somos. O ser humano ele tem muitas máscaras. O ser humano tem muitas capas que ele coloca para poder agregar em determinados ambientes e transitar nesses ambientes. É a capa do trabalho, é a capa da família, é a capa da igreja, infelizmente. Então nós temos que começar a fazer uma autocrítica, uma avaliação. Eu tenho que ser íntegro no meu coração. Opa, eu tenho um comportamento totalmente diferente quando eu estou num campo de futebol. Eu tenho um comportamento totalmente diferente quando eu estou dirigindo. Eu tenho um comportamento totalmente diferente quando eu chego à igreja. Irmãos, isso é profundo. Isso nós temos que entender que isso afeta a nossa relação de liderança. Nós somos vistos por isso. Eu sempre gosto de dar um exemplo, né, interessante. Imagina você chegar à igreja e a igreja não tem estacionamento. E você vai parar o seu carro. E aonde você vai parar o seu carro?
E a gente, às vezes, tem aquela tendência de parar naquele espaço vazio mais próximo da entrada da igreja. Perceba bem, seu carro está em cima do passeio? Ah, mas a rua é estreita. Então coloque numa rua mais distante. Ah, mas aqui tem uma placa de proibido parar ou estacionar. Ah, mas essa placa aqui é só de enfeite, ela está aí há anos. Ela está lá. Repare que nós damos jeitinhos, justificamos, porque parece que só porque estamos indo para a casa do Senhor pode qualquer coisa. Integridade de coração. Sem máscaras. Somos íntegros em tudo aquilo que nós fazemos. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe. Por isso que o salmista chama a atenção e fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele sabe que ele tem essas características e isso é extremamente importante para nós, como líderes, fazermos sempre uma autocrítica, fazermos dessa fala do salmista uma oração verdadeira. Cria em mim, Senhor Deus, um coração puro. Renova dentro de mim, renova todos os dias, renova de manhã, renova de tarde, renova de noite, um espírito inabalável. Essa dinâmica ou essa demanda, ela é de um coração íntegro, de um coração que se integra totalmente, de um coração que busca ser santo ao Senhor. É interessante, aqui, a passagem de Êxodo 28:36 aponta para esse desafio da santidade, mas eu quero relembrar o maior de todos eles. A nossa chamada, a nossa salvação, a nossa eleição, ela não foi para estudar teologia, ela não foi para poder evangelizarmos, ela não foi para irmos à igreja ou participarmos do coral ou participarmos de qualquer outra estrutura ou ministério da igreja. No capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, versículos 3 e 4, Paulo fala que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Nós fomos chamados antes da fundação do mundo para sermos santos. E essa santidade se expressa na integridade nossa, no nosso coração. Essa santidade se expressa que a nossa mente, a nossa fala, o nosso comportamento, as nossas atitudes, os lugares que nós frequentamos, o que nós lemos, o que nós vemos, está tudo tão interligado. Porque nós somos uma única pessoa, nós temos uma única característica. Então, eu não posso deixar de lembrar e de falar que nós que somos líderes de jovens, nós que queremos ter liderança com jovens, temos que ter vida santa. Temos que ter linguagem santa, temos que ter pensamento santo, nós temos que ter comportamento santo, nós temos que ter vida santa diante do Senhor. Essa característica, ela é extremamente profunda, extremamente marcante. É uma característica que nós não podemos esquecer em hipótese nenhuma. Mas vamos lá, porque senão depois eu não consigo fechar. A busca por essa integridade vai nos apontar para o pecado. Né? Por quê? Porque se eu busco essa santidade, a presença de Deus, essa presença santa mostra em mim as minhas imperfeições. E se ela mostra as minhas imperfeições, ela aponta, a própria palavra de Deus aponta para onde que eu tenho que resolver. Mas como é que eu resolvo isso diariamente? Eu resolvo isso com vida devocional. Vida devocional nos dá alimento diário para o combate do pecado. Eu vou vivenciar todos os dias a leitura da palavra de Deus. Todos os dias eu vou analisar a palavra de Deus, porque ela é alimento diário. A palavra de Deus é alimento diário. Ali eu vou ser confrontado todos os dias. Porque se eu não tenho essa palavra, se eu pego e não tenho essa alimentação diária, essa alimentação permanente, eu vou estar começando a racionalizar todas as coisas. Todas elas não vão ter mais uma explicação bíblica, parece que a gente vai querer ter uma explicação racional. A gente começa a fugir dessa realidade, a gente começa a ser hipócrita.
Porque você começa a viver aquilo que você não é. Você começa a pregar, a falar aquilo que você não tem ou aquilo que você não vive, simplesmente porque você talvez tenha decorado um livro, tenha decorado um texto, ou inclusive ter visto um vídeo no YouTube para repetir todas essas questões. Né? Então, essa liderança, ela tem que trazer essa reflexão, né? A postura bíblica perante a tentação. Nós somos confrontados 100% do tempo na palavra do Senhor. Um líder tem vida devocional. Um líder, ele aprofunda-se, ele estuda a palavra do Senhor todos os dias. O segundo ponto é a integridade nos nossos relacionamentos. Como nós nos relacionamos com as pessoas, né? Ela requer uma avaliação justa. Nós temos que parar de olhar as pessoas. Ah, mas ele é do time A, ele é do partido B, ele é do bairro C. Ele anda com fulano, ele anda com ciclano, ele anda com beltrano. Nós precisamos olhar as pessoas como elas realmente são, não pelo dito pacote que vem junto com ela. Isso é ter integridade na relação. Eu olho para as pessoas e avalio elas justamente. Primeira característica. Segunda, a integridade dos relacionamentos se baseia na humildade. Você é um líder que está aprendendo com os seus liderados. Você é um líder que cresce com as experiências que os seus liderados vão te dando. Você não é alguém que sabe todas as coisas. Inclusive, isso é muito observado por muitos jovens, né? Líderes que são muito arrogantes. Eles não têm diálogo, eles não têm conversa, eles não têm nem a paciência para explicar por que eles estão certos e por que outros estão errados. Né? Essa é uma característica que nós temos que entender que muitas vezes nós cometemos. Tá? Integridade nos relacionamentos pressupõe investimento pessoal. Investimento pessoal, gente, implica em tempo. Implica em tempo. Às vezes nós temos líderes que estão tão atarefados com muitas coisas que não têm tempo para liderar. E ele lidera de longe. Ele lidera do ambiente virtual, ele lidera do espaço distante. Ele não está ali presente no dia a dia. Ele não sabe quem está doente, ele não sabe quem ficou desempregado, ele não sabe com quem está com crise no casamento, ele não sabe quem está com problema com os filhos, ele não sabe com quem está com problema com os pais. Essa característica ela não faz parte. Liderança é investimento. Então você tem que gastar tempo com pessoas. Você tem que entender que pessoas são importantes. Eu tenho um grande amigo que eu lembro dessa cena até hoje, ela aconteceu em 2003. Eu estava assumindo um trabalho e esse rapaz, eu estava sucedendo ele. E ele chegou para mim e falou assim: a coisa mais importante que nós fazemos são as pessoas. Não é o sistema, não é o processo. O mais importante são pessoas. Essa lição que eu aprendi com o presbítero Wilson, e eu falo o nome dele para a glória e honra do nome do Senhor, por ser um homem cheio do Espírito Santo, que pôde falar comigo naquele dia e falar: cuide de pessoas. Então você investe em pessoas. A gente lê, a gente estuda, a gente se aprofunda para quê? Para pessoas, não é para mim. É para que pessoas amadureçam, para que pessoas conheçam mais a Cristo, para que pessoas tenham mais intimidade com Cristo, para que pessoas tenham vida santa, para que pessoas tenham melhor linguagem, melhor pronúncia, melhor procedimento, melhor pensamento. Que essas pessoas preguem esse evangelho e se tornem outros líderes. E vivenciem essa experiência para a glória de Deus. Investimento em pessoas. Integridade nos relacionamentos nos ajuda a lidar bem com a crítica. E olha, é
paradoxal, né? Crítica. Eu não quero ser criticado, né? Quem é você para me dizer o que eu tenho que fazer? A gente fala isso muitas vezes, né? A gente parece que não entende isso, mas preste muita atenção. Não jogue fora a crítica. Até para você guardar ela, né? Mesmo que você não aceite, guarda ela. Deixa ela remoendo na sua cabeça, né? Não durma com ela. Reflita primeiro e fala assim, não, ela é justa ou ela é injusta? E vá dormir. Não se torne alguém crítico. Parece que fica esperando para ver o que está acontecendo para poder fazer as suas apontações, seus apontamentos, desculpa, né? Termina um sermão, termina um congresso, termina um encontro, termina um acampamento e tem mais crítica do que elogio. Parece que não teve nada de bom. Calma, não seja apressado em apresentar suas críticas, né? Calma, tem coisas muito boas que aconteceram também. Vamos nos concentrar primeiro nelas, depois a gente faz as devidas correções, né? Um pouco, espere um pouco, tenha um pouquinho mais de sensibilidade e paciência. Segundo ponto é a integridade na família, né? Nós estamos vivenciando tempos hoje de uma desconstrução da família de forma muito grande. E líderes têm que tomar muito cuidado com as suas próprias famílias. Por quê? Porque ele é modelo e é exemplo para outras pessoas, né? Nós temos hoje, a igreja tem chegado na igreja pessoas que têm famílias com os mais variados nuances, né? Foram criados só pela mãe, só pelo pai, só pelos avós. Nós estávamos discutindo outro dia um caso de uma criança que é uma criança adotada que é criada por um casal, por duas mulheres. E elas gostam de levar a criança na igreja. Né? Nós temos muitas frentes diferentes hoje acontecendo no dia a dia desse mundo que a gente vive. Então, aí, o conceito de família tem que ser sempre apontado para aquele padrão bíblico. Mas a gente tem que lembrar que está chegando pessoas que não têm esse padrão bíblico. Então nós temos que pastorear essas pessoas, nós temos que cuidar delas, né? A Bíblia fala, a ideia da integridade na família é ser um modelo, né? Auxiliar na construção do outro, né? Trilhar um caminho de cumplicidade. E aqui, quando isso acontece na família, as pessoas estão vendo, né? As pessoas de fora percebem claramente se nós somos parceiros da nossa família, pais com os filhos, marido com a esposa, né? A fidelidade conjugal. As pessoas veem aqueles casais que são fiéis. Isso é um exemplo que tem que ser apontado, dá a impressão de que é algo fora do normal, mas que nesse tempo hoje que a gente vive se tornou. Mas é algo que tem que ser extremamente comum. Não dá nem para discutir uma questão como essa, né? E aí você tem que, eu quero chamar a sua atenção para algumas cuidados que você como líder tem que ter, né? Planeje estrategicamente a sua família, tá? Planeje estrategicamente a sua família, né? Observe a quantidade e a qualidade de relações que você tem no seu lar, tá? Observe se o tempo que você tem com a sua esposa é de quantidade e de qualidade. Não adianta ficar todo mundo muito tempo junto e não ter qualidade. Eu mesmo falo, né, eu fico muito atento porque minha esposa me puxa a orelha muitas vezes. Preciso ter qualidade nesse tempo. E é bom quando nós despertamos isso dentro da nossa própria família, para que se nós estivermos nos perdendo, os nossos filhos, né, o nosso marido, a esposa, né, ali dentro da casa, rapidamente a gente começa a chamar atenção e falar, olha, preste atenção, você está se perdendo. Né? Tenha um sonho familiar compartilhado. Né? A família tem um projeto. Isso é muito interessante de ser pensado, porque desperta projetos
em outras pessoas que estão de fora, que estão nos acompanhando. Os nossos liderados começam também a sonhar em ter projetos. Uma casa, uma viagem, um investimento em educação, né? A preparação do casamento dos filhos. São projetos da família, né? Inicie cedo o processo de restauração. Deu problema, não espera. Deu problema, resolva. Resolva o mais rápido possível. Você não espere para começar a restaurar. Por quê? Quanto mais cedo, menores problemas. Quanto menores os problemas, mais fáceis deles serem solucionados, né? Seja um sacerdote no seu lar, né? Esse papel, muitos líderes, homens, estão perdendo. Quem é o puxador, quem é aquele que ensina a família, aquele que toma a iniciativa, é o pai, é o marido. Se você faz isso na sua casa, você vai conseguir fazer isso na igreja. Se você não faz isso na sua casa, você não vai fazer isso na igreja. Você vai ter muitas dificuldades e não vai ser... Se você não consegue agregar na sua família, como é que você vai conseguir agregar na igreja, né? Invista diariamente no desenvolvimento de uma boa comunicação. Converse. Família é um espaço dialogal. Família é um espaço para tratativas. Família é um espaço em que você escuta e você fala. Não é um espaço só de fala. E muitas vezes tem que ser um espaço muito mais de se ouvir do que de falar, né? Se você tem filhos, observe muito bem isso, né? Deixe seus filhos conversarem com você. Deixe eles expressarem, deixe eles falarem. Escute-os. Não responda na hora. Espera um pouco. Dê a ele a percepção, dê a ele a clareza de que você está realmente o ouvindo. Ainda que você discorde. Escute. Deixe ele terminar. Deixe ele completar uma ideia. Aprenda que isso é extremamente significativo. Na sua própria liderança, essa integridade é importante, né? Seja íntegro na visão que você tem. Se você acredita, vá nela até o fim. Se você tem uma visão de liderança, se você tem uma visão de ministério, não abra mão dessa visão. Não abra mão daquilo que você entende. Você construiu um processo, você produziu um modelo, você sentou, estudou, entendeu como aquilo, como sendo o melhor. Seja íntegro, acredite naquilo, na sua visão. Acredite na influência que você tem. Saiba que você influencia pessoas, então cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com o comportamento que você tem, porque às vezes nós influenciamos pelaquilo que nós achamos que é o certo e não pelaquilo que é realmente o certo. E parece a mesma coisa, mas não é. E esses últimos 20 anos de mudança de mundo, a gente está revendo muitos conceitos que a gente tem que entendê-los, né? Integridade na vida diária. Simplicidade na vida diária. Relacionamentos duradouros. Cuidado com a sua ansiedade. Preste muita atenção em como você se relaciona, porque isso vai ter um reflexo muito grande no tipo de liderança que você desenvolve. Tá? Se você é uma pessoa simples na sua vida diária, você vai cobrar, você vai perceber, vai estimular que os seus liderados sejam pessoas simples. Se você gasta tempo com relações, né? Se você tem amizades longas, relacionamentos duradouros, você está estimulando os seus jovens a terem relacionamentos duradouros. Eu sempre tento instruir, né, igrejas, né, presbitérios, sínodos, quando eles nos convidam para estarmos falando sobre essa questão, né, é que os jovens têm que se relacionar com outros jovens.
Às vezes a gente fica assim, não vai na igreja A, não vai na igreja B, não vai no congresso A, não vai no congresso C. Nós temos que estimular os jovens, ao contrário, a estarem presentes, porque ali eles ampliam o seu leque de amizade. É ali que eles vão desenvolver amizade. Às vezes você tem uma igreja que tem 30 jovens. Vão ser sempre os 30. E se de repente esses 30 chegam numa certa idade e eles mudam, aquela pessoa ficou vazia. Ela não tem outras relações, ela não tem outros laços de amizade. Você que está escutando, estimule os seus jovens a participarem de congressos de federação, de sinodal, de congressos nacionais, que ele vá, aprenda a ter amizade com um número maior de pessoas, que ele se relacione com um número maior de pessoas, porque essas relações vão ser para a vida toda. Integridade na liderança perante as tentações. Cuidado com a autossuficiência. Você não é o melhor de todos. Tá? Você não é o melhor de todos. Eu sempre dou um testemunho. No ano de 1996, aconteceu um congresso de jovens na cidade de Lavras, no interior de Minas Gerais, dentro do Instituto Gama. E naquele congresso, eu era um líder de federação de jovens e tinha ido para o congresso com outros, eu, a minha esposa, que na época era minha namorada, já quase minha noiva, e 2 colegas da igreja. O conselho investiu em nós 4 e nos mandou os 4 para esse congresso. E nesse congresso foi a primeira vez que eu conheci o reverendo Enos Moura, que na época era o atual secretário nacional de mocidade. Era impressionante como a gente falava assim, caramba, poxa, o reverendo Enos, poxa, aquele homem, pô, ele é demais, a gente achava que ele estava num platô, né? E 10 anos depois eu virei o secretário nacional. É engraçado isso, né? E o Enos é um grande amigo, da qual toda hora eu sempre dou uma ligada para ele para recorrer, porque eu acho que eu não tenho todas as ferramentas. Alguém sempre vai estar te ajudando. Sempre tem alguém para andar com você. É engraçado, você pensa, poxa, mas na nossa igreja daqui a pouco você virou um doutor, virou alguém que é super mestre, super professor, né? Gente, sempre tem alguém que pode nos orientar mais, né? Cuidado com o poder, cuidado com a riqueza, né? A liderança traz a relação de poder e nós achamos que mandamos ou dominamos. Tome cuidado, né? Se você parar e pensar racionalmente, se você é presbítero de uma igreja e essa igreja tem 200 pessoas e geralmente você tem ali 130, 140, você querer liderar 130 pessoas é irrisório. Nós não podemos nos inflamar com o poder achando que eu estou dominando todo mundo. E deve ter muita gente na igreja que às vezes nem sabe qual é o seu nome completo. Não deixa essa tentação chegar ao seu coração. Riqueza, então, a gente nem fala, né? O desejo de ter, de bens, está sempre presente no coração do ser humano. Eu vou dar um pouquinho rapidinho, porque o Juliano já me falou que eu estou começando a ficar atrasado aqui. Só um instantinho. Né? Algumas observações que eu quero fazer para a gente finalizar. Né? Liderança requer tempo para o conhecimento. Estude. Invista em você. Invista em livro, invista em congresso, invista em palestra, invista no seu conhecimento. Né? Invista tempo para você ver aulas, vídeos, né, que estão aí presentes na internet como uma imensidão. Né? Nós temos os nossos centros de treinamento. Né? Você tem no nosso site, no portal da IPB, tem uma grande quantidade de cursos, de palestras. Invista em você. Há uma biblioteca fabulosa na editora Cultura Cristã. Há uma variedade de livros e temas. Talvez seja a editora com maior, talvez não, é a editora brasileira com o maior currículo reformado em língua portuguesa. Você vai ter ali um investimento na sua formação. Né?
Liderança requer vocação. Nem todos são chamados para liderar na linha de frente. Nós podemos liderar e devemos liderar sempre que possível em grupos menores. Sempre temos que alternar essas lideranças. Temos que despertar. É ali, naqueles grupos menores, que nós vamos ver nascer novos líderes. E isso é extremamente importante. Liderança requer estudo, né? Então, gaste tempo. Liderança requer oração. Você acabou de ver o reverendo Rocha chamando a atenção. Você tem que orar. Orar sem cessar. Orar o tempo todo. O líder ora, coloca diante de Deus o tempo inteiro a sua liderança, os seus liderados, aqueles que estão com ele, né? Liderança requer amor. Se você não ama, você não vai fazer nada. Jesus era movido por um amor imenso. Era envolvido por um amor profundo por pessoas. E é esse o desafio que estamos fazendo para você, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa tem que ser a oração que chama a nossa atenção, a oração que nos desperta, né, que nos motiva. Eu estou aqui apontando de novo para você o code da apresentação. Se você quiser salvá-la no seu celular, aproveita aí, né, aponta novamente o seu celular que ela vai baixar direto para você. Eu queria apontar para você esse livro, né? O Chamado para Líderes Cristãos, o modelo de liderança segundo Jesus. Esse livro é da nossa editora, do John Stott. É um dos livros que eu usei para esse treinamento de hoje. E eu recomendo. É um livrinho, não é da nossa editora, mas é de um pastor presbiteriano que é extremamente amado na IPB, que é o reverendo Dr. Ronaldo Lidório, Liderança e Integridade, né? Esse livretinho do Dr. Ronaldo Lidório, ele é profundo, ele é fininho, mas, irmãos, é de uma riqueza abundante, uma riqueza profunda, por isso que eu estou recomendando esse livro para vocês também. Que Deus possa te abençoar ricamente, que esse tempo que nós estivemos aqui possa ter sido um tempo extremamente proveitoso para você, que tenha sido um tempo rico, um tempo um tempo de investimento. Eu vou colocar aqui embaixo, o Juliano vai colocar para vocês o meu contato. E aí você pode, se quiser, fazer contato comigo, usando, não sei se dá para aparecer, Juliano, aqui na tela, né? Embaixo, o que eu coloquei aqui no chat agora, isso. Aqui, você está vendo aqui, beleza. É o contato do Instagram, fazendo piada, né? Já que você é líder de jovens, né? Não adianta você acessar ou procurar teus jovens no Facebook, tá? Facebook já não mais pertence às pessoas abaixo de 30 anos. Então, se você tem Facebook, e se você acessa o seu Facebook regularmente, com certeza você já tem mais de 30. Então, use outras ferramentas, como Instagram ou Twitter, né, que você vai ter uma conexão melhor com a juventude. Obrigado, que Deus te abençoe ricamente. Volte para a sala principal, que vai ter um sorteio de livros agora lá, e quem sabe você vai ser sorteado nesse livro aí. Obrigado, Juliano, que estava aqui comigo nos bastidores, e que Deus te abençoe.